Terapia cognitiva agora. Trata do alívio dos sintomas ao invés de resolver conflitos de base. Então, essa cognitiva, eu acredito que seja uma terapia mais assim, inicial, para você iniciar ali as questões, resolver o BO, vamos dizer assim, né? Você resolve ali aquele BO inicial, e depois, se as pessoas quiserem se aprofundar para resolver isso de uma forma mais profunda, vão para outro tipo de abordagem terapêutica, tá? Então, ela trata do alívio. Alívio não é resolver, é só aliviar. Então, ela é usada para tratar depressão. Eu acredito que inicialmente ali você vai tratando a depressão, ansiedade, pânico, fobias, ira, transtorno de personalidade, terapia de casais, etc. Então, a impressão que dá pelo jeito, né, como ela só alivia, você vai, vamos supor, é a terapia de choque. Chega lá e você resolve na hora. E depois você tem que se aprofundar num outro tipo de abordagem, tá? Porque ela vai resolver os sintomas. Busca diminuir percepções distorcidas e atitudes negativas. Então, nós também podemos fazer isso, né? E aí encaminhar a pessoa para um outro profissional. Que às vezes a pessoa chega numa situação, procura a nossa ajuda, a gente não vai negar ajuda, a gente pode ajudar a pessoa. Mas, dependendo do caso, a gente indica e encaminha para algum profissional, tá? Às vezes para um psicólogo ou para um psiquiatra mesmo, tá? A gente não pode tentar atender ou tratar uma pessoa que a gente está vendo que precisa de um psiquiatra. Ela precisa de uma ajuda mais pontual, porque se a gente ficar ali, aí sim a gente pode ter problemas, não é? Tem casos que são, às vezes, muito, assim, difíceis mesmo para a gente, não vai dar. Vai precisar de medicamento mesmo, não é? Então, nós temos que ter esse bom senso quando a gente está atendendo uma pessoa, tá? Não achar que a gente pode, vamos resolver tudo. Não vamos. Nem sempre a gente vai resolver, tá bom? Essa aqui que é aquela terapia que eu falei, aconselhamento simplista. Essa é um tipo de terapia que a gente pode usar bastante, né? É o que a gente mais vai fazer, inclusive. Aconselhamento é uma técnica, porém não significa dar conselhos, tá? Não, você não vai ficar dando ali pitaco na vida de ninguém. Você vai aconselhar de uma forma bem específica. Neste caso, são mais sugestões, visando uma organização mais saudável para a vida do cliente. Então, você pode ir através das perguntas mesmo, dando algumas sugestões. Você nem vai ser muito direto com isso. Você vai fazer perguntas, falar como se fosse uma possibilidade. Talvez você pudesse tentar fazer tal coisa, o que você acha, e sempre perguntando para o cliente, né, o que ele acha, se ele não acha que vale a pena fazer tal coisa, se ele já tentou. Então, ir colocando desta forma, tá? Isso seria esse aconselhamento simplista. Os aconselhamentos precisam ser ecológicos para o cliente. Para ser ecológico para o cliente, você precisa conhecer esse cliente. Então, na anamnese, você já sabe sobre ele já falou bastante. Às vezes, uma anamnese, ela pode demorar mais de uma hora, ela pode demorar 1h30, que você fica ali conversando com a pessoa, né? Então, não é só fazer pergunta e resposta, pergunta e resposta, acabou. Não é assim. Você realmente vai conversar com esse cliente. Ele vai relatar coisas, você vai anotar coisas. Na hora, você pode perguntar outras coisas que nem estão ali na anamnese, coisas que vêm à sua mente, você pergunta, para você realmente conhecer esse universo que você está lidando, tá? E a partir daí, você vai observar o que você vai falar para esse cliente. Às vezes a gente acha que é certo, ele tem que fazer tal coisa. Calma lá. Ele tem? Será?
E se isso que você acha que é o certo, ele não está nesse momento ainda, ele não tem estrutura para fazer tal coisa. Então, nós temos que ter esse bom senso também, de saber o que a gente vai falar. Essa é a real. Então, às vezes, a pessoa, sei lá, vamos supor que a pessoa não aguenta mais o ficar no emprego. Um exemplo aí, qualquer. A pessoa não aguenta mais ficar no emprego dela. Aí você chega e fala assim para ela, mas isso está te fazendo mal? O que você acha que você deve fazer? O seu interior está dizendo o quê? Ah, que eu não quero mais ficar lá. Então, larga tudo e vai embora, e aceita, e assume as responsabilidades. A pessoa vai lá e faz isso. O mundo cai na cabeça dela. E aí, o que você vai fazer para resolver? Então, gente, o que é bom para nós, às vezes, não é bom para o outro. Então, por isso não é aconselhamento, não é ficar dando pitaco na vida do outro. É encontrar saídas, estratégias que vão ajudando essa pessoa a resolver esse problema. Às vezes você pode pegar e falar para ela, então, mas o que você gostaria de fazer? Então, por que você já não vai guardando dinheiro? Por que você já não vai, sei lá, fazendo um curso para você fazer a outra coisa? Enfim, tem tantas possibilidades, não é mesmo? Muita gente pensa assim, você tem que largar tal coisa, você vai largar um casamento, larga um casamento. Aí a pessoa larga e não sabe o que fazer da vida. Você arrumou um problema gigante para a pessoa. Então, isso é muito sério, tá? Muito sério mesmo. E isso para todos nós, tá? Nós reikianos que vamos fazer essas anamneses, vamos conversar com esses clientes, nós temos que saber muito bem como a gente está usando a nossa palavra, para a gente não prejudicar ninguém. E não precisa ter medo, né? Isso que eu estou falando aqui não é para vocês terem medo, não é. É para vocês ficarem realmente conscientes das coisas, saberem o que vocês estão fazendo, ok? É preciso conhecer o máximo possível sobre o universo do seu cliente. Se o aconselhamento não considerar o universo do cliente, o terapeuta corre o risco de reforçar a problemática dele. Às vezes, ao invés de ajudar o cliente a sair daquele problema, você está reforçando o problema, porque você não conhece o cliente. Tá certo? Então, é uma profissão maravilhosa, tá? Que vai desenvolver muito as nossas percepções, vai desenvolver o nosso raciocínio e vai nos ajudar a resolver os nossos problemas. Porque nós vamos entrar em contato com tantas coisas que nós vamos nos ver muitas vezes no cliente. Às vezes ele traz um conteúdo dele para nós que se parece muito com algumas coisas que a gente tem. Isso vai acontecer. Então, imagina o nível de crescimento que a gente vai ter, não é verdade? Então, aqui, continuando, ajudando a libertar a carga emocional e mental do cliente. Essa também é uma parte importante. Como eu faço para ajudar esse cliente a aliviar um pouco esses pensamentos que ele tem, que são muitos, né? E muitas vezes muito tóxicos. Então, encorajar o cliente a escrever. Lembra do escrever lá da PNL? Voltou aqui, hein? Pois isso descarrega o peso dos pensamentos desequilibrados. Quando a pessoa escreve, 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 ela está jogando tudo ali no papel. Está jogando. Por que os poetas escreviam tanto? Muitos poetas eram bucólicos, né? Se achava até meio tristes, porque eles estão jogando aquele conteúdo do inconsciente ali, naqueles poemas. É a mesma coisa quando o cliente vai lá e coloca no papel. A escrita, assim como a escuta, ajuda a liberar a parte da toxicidade causada pelo sofrimento, pela dor. Então, vocês viram aqui? A escrita, assim como a escuta. O cliente vem, deixa ele falar.
Deixa ele falar. Aprenda a ouvir. E vai ouvindo, deixa ele descarregando. Ele está descarregando conteúdos emocionais que estão pesando dentro dele. Aí ele sai dessa consulta leve, melhor, porque ele está soltando. Por isso que existe o CVV, porque isso já foi estudado, já foi constatado. A pessoa solta o que ela tem dentro através da fala ou através da escrita. Não é verdade? Agora, o terapeuta, ele precisa fazer sua terapia também. Nem que seja ele com ele mesmo. Se ele não puder fazer com outro terapeuta, que seria o ideal, ele pode fazer, né, o autoconhecimento dele. Sempre, sempre, sempre. E não pode se entrar nessa energia do cliente, no emocionalismo do cliente. Se o terapeuta sai pior do que ele entrou nesse momento da terapia, ele precisa rever. E ele está fazendo coisas erradas. Porque ele não pode sair pior, ele não pode ficar absorvendo energia. Então, ele tem que ficar como observador. E não junto com o cliente ali, sofrendo com o cliente, chorando com o cliente. Não é assim que faz. Então, isso é algo que nós, como terapeutas, também precisamos desenvolver. É uma competência, uma habilidade que a gente precisa desenvolver, tá? Porque o cliente não precisa de outro igual ele, chorando junto com ele. Ele precisa de alguém para que ele se sinta seguro, que ele se sinta apoiado. É assim que ele precisa, alguém que está ali forte, e não alguém que está caindo junto com ele. Isso não ajuda. A escrita terapêutica ajuda o terapeuta a se inteirar melhor do universo do cliente e, desta forma, pode aconselhar de forma mais produtiva e benéfica. Certa vez eu fiz uma terapia, algum tempo atrás, alguns anos atrás, e o terapeuta, depois de fazer a sessão, ele pedia para eu escrever, eu ter o meu caderno de escritas, ele pedia. Então, você vai pegar esse seu caderno e você vai escrever as coisas que você sente. E vai escrever. E depois você me mostra ou você me conta, né? Ele fazia isso. Naquela época eu não tinha esses estudos. Hoje eu estou entendendo por quê. E era um psicólogo. E nós podemos lançar mão disso também, gente. Tá vendo? Isso é uma prática que a gente pode lançar mão. Tanto a de escutar, quanto a de pedir para o cliente escrever e nos mandar depois, ou nos contar. Isso é importante. Alguém quer falar? Até aqui? Sobre os conteúdos aqui? Michele, você está quietinha, Michele. Isso que você está falando de escrever, a Leila lá do grupo Meimei falava para você escrever, que você ia passar numa consulta com ela, dependendo do problema, ela já falava, olha, vamos escrever para o anjo da guarda? Então, Aí, viu? há muito tempo atrás, ela já falava, aí o anjo da guarda, o mentor, mas Tá ela já vendo? fala isso, né? Priscila, isso. eu tô Foi. quietinha que eu tô só prestando atenção. Essa escrita terapêutica, eu estava lendo sobre ela também, é bem interessante para a gente aplicar. É muito bom. Eu tô tratando uma adolescente e uma criança, que eu ainda não tinha tratado nenhuma criança, nem um adolescente ainda. E adolescente, vocês sabem, eles é bem, assim, tem uma energia muito grande, eles são todos eles são muito intensos, né? Se é triste, é muito triste, se é agitado, é muito agitado, e é uma coisa maluca, né? E assim, reiki, só o reiki, eu não passei florais ainda. Só o reiki e a conversa já fizeram uma modificação muito grande. Eu tô com uma cliente que não dormia à noite. Ela já está indo para a quarta sessão. Ela já está indo para 40 sessões de reiki. Que ela quer repetir. Eu falei, não, mas já dá para você seguir. Não, mas eu quero. Melhorou muito. Então, gente, acreditem, dá Eu tenho, resultado.
Dá sim, Ui. porque eu tô tratando uma também. Ela começou o tratamento comigo em novembro, né? E ela estava em pânico, que ela não saía nem de casa. Olha. Tá? Ela não saía de casa, ela tinha crises horríveis. E eu atendo ela online, né? Então eu Online. faço o envio do Reiki online, mas comecei com floral também já com ela, né? Uhum. E hoje ela já consegue, ela foi viajar, agora em janeiro ela conseguiu ir viajar, coisa que há 4 anos ela não fazia. E ela já estava fazendo tratamento com psicólogo há muito tempo. Ontem até a gente estava analisando o progresso dela, né? Porque ela não saía de casa sozinha. Quando saía com os outros, ela tinha crise de pânico, entendeu? E agora ela está saindo, está conseguindo ir a médico, ir em outras cidades, viajou. Quer dizer, tudo com o reiki só, e floral e algumas técnicas que eu faço aplicação de relaxamento, né? Técnicas de relaxamento. Então, gente, olha, eu acho que assim, o dia que a ciência, a medicina aceitarem a terapia holística e começarem a trabalhar junto, ó, faz comigo, mas vai ali também, vamos fazer juntos. Eu acho que a melhora das pessoas vai ser muito rápida e muito grande. O problema é que a indústria farmacêutica, né, vai ter um problema grave, porque o consumo de remédio vai diminuir bastante, tá? E se nós que estamos nessa área não acreditarmos nisso, então larga dessa área, por favor. O que Porque acontece é que para desserviço. eles não é bom a cura, né? Não, então. Para essa indústria não é boa a cura. Inclusive, existem médicos que são, eu não sei como funciona isso, mas ou eles são pagos, ou não sei o que acontece, isso eu não sei, mas eu sei que os médicos, alguns médicos, eles precisam indicar os remédios de determinadas indústrias farmacêuticas, laboratórios. Eles indicam. Eles dão até amostra grátis, eles indicam e falam para tomar aquele. Não é nem para trocar. Se tem algum outro de outro laboratório, não é para usar. Não, Aí é eles porque eles falam. ganham porcentagem. Deve ser isso. Alguma coisa tem, né? E põe o terror no paciente. Fizeram isso comigo. Né? Eu tenho um problema na tireoide, eu uso o remédio para tireoide, né? O meu médico falou: olha, é o Sintroid. Mas tá bom, e o Eutirox? É igual, laboratório bom? Não, é melhor não, porque esse daqui é o que vai garantir que que eu tenho os nodulinhos aqui, que eles ficam sempre do mesmo jeito. Então, é o que vai garantir. Quer dizer, ele falou isso para mim, eu não tenho coragem de mudar. Por quê? Ficou ali, né? Uma sugestão de que eu tenho que usar aquilo. Então, quantas vezes a gente não é levado a fazer isso ou aquilo dentro da medicina, não é? Então, eu estou falando aqui com vocês porque nós somos terapeutas aqui. Estamos estudando dentro dessas terapias, não é? Mas, se a gente sai por aí falando, nossa, meu Deus, não pode. Priscila, eu acho que é por isso que as farmácias anotam o CRM do médico. Eu acho que eles têm um controle do médico que receitou. É uma máfia. Olha, é uma máfia. E assim, por isso que a terapia holística está correndo por fora, né? E nós que somos aí dessa área, a gente precisa honrar essa área. A gente precisa ser terapeutas bons mesmo, terapeutas conscientes, sabe? Para a gente não fazer besteira por aí, porque tem muita gente fazendo besteira também. E aí é um desserviço para a terapia holística, né? Aí todo mundo sempre tem bastante conteúdo para falar mal, né? Então, eu acho que o nosso trabalho é elevar essas terapias, porque elas resolvem, ajudam sim, porque elas levam em consideração a parte espiritual. E isso é muito importante. Elas vão na cura, elas vão lá na fonte do problema, que é a parte emocional. Que remédio que faz isso? Remédio só vai ser usado quando surgiu a doença. Ah, surgiu lá. Ele não vai lá na fonte do problema para curar de verdade. Não.
Então, a gente precisa refletir sobre tudo isso, né? E o quanto a gente quer ficar aí sendo reféns da indústria farmacêutica. O quanto que a gente quer isso para nós. Então, continuando, nessa parte aqui de ajudar, né, o cliente a liberar sua carga emocional e mental. Então, a escrita do cliente pode, posteriormente, ser lida para ele mesmo. Então, você pega e pede para ele ler, ele mesmo vai ler. Ou você vai ler para ele, mostrando o que seria interessante para ele através das próprias palavras, as próprias palavras dele. Uma coisa é quando você está lá, blá, 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 ou escrevendo. Depois você mostra, às vezes, a pessoa agindo. Mostra como ela estava, a fisionomia dela, vamos supor, brigando. A pessoa olha e fica assustada com ela mesma. Ou ela vai ler, nossa, quantas vezes eu não escrevi coisas que depois eu fui ler, nossa, o que é isso? Nossa, gente, onde que eu estava com a cabeça? Porque a parte emocional, ela é assim, os conteúdos vão brotando e não é algo consciente, é algo que vem lá do inconsciente, você vai escrevendo. Muitas vezes são até lixos mesmo, tóxicos, que a gente está pondo para fora, tá? Então, é legal fazer isso. Pode-se também gravar a sessão e, posteriormente, mostrar trechos que sejam interessantes para o ajuste terapêutico do cliente. Naquela terapia que eu fiz, o terapeuta também gravava as sessões. Eu não me importava. E assim, eu fico pensando às vezes, se eu falar para o cliente que eu estou gravando, se ele não vai ficar de uma maneira menos à vontade, né? Não sei. Talvez seja legal, no dia da anamnese, você fala para o cliente que você poderá gravar, né, para o benefício do tratamento. Aí, aliás, quando ele conversa... Pedir então, autorização, né, Pri? Sim, pedir autorização. Pedir autorização. Se ele permite que sejam gravados em algum momento. Isso, e não fala o momento, só se ele permite. Se ele permite. Senão, não. Se eu falar assim, ó, agora eu estou gravando você, pronto, talvez ele não seja espontâneo, né? Eu lembro que na escola tinha essa pergunta na ficha do aluno. Ah, então. Se o pai permitia a divulgação de foto, ele ser fotografado isso tem, e divulgar isso tem foto. mesmo. Então, é a mesma coisa. Então, se ele estava na ficha isso, a gente até fotografava, mas se não estava em nenhum momento a gente fotografava essa criança. É isso mesmo. Então, acredito que para gravação seja a mesma coisa. Então, são coisas que a gente precisa sempre tomar cuidado, tá? E outra, né, gente? Gravei uma sessão, não vou mostrar para ninguém. Nós somos terapeutas. Isso tudo foi dito em caráter, né, de sigilo. E a gente não vai poder ficar mostrando, olha aqui o que o fulano diz, né? Pelo amor de Deus. Isso não pode acontecer, tá? Às vezes, o que pode acontecer? Juntam-se vários terapeutas e aí eles vão fazer estudos de casos. Então, eles trazem particularidades dos casos, não vou falar nome, não vou falar nada, ninguém vai saber. Traz a particularidade do caso e vão discutir sobre isso. Cada um traz os seus e vai ter essas discussões, e isso acontece muito. É muito interessante fazer isso, tá? Eu acho que no futuro, quando a gente tiver pessoas aí que já estão atendendo, no nosso curso mesmo, né, a gente possa se reunir para fazer isso, porque isso é muito bom. Você sabe que no CVV a gente faz isso, né? Aí, tá vendo? No CVV a gente faz. A gente tem a troca de papéis, inclusive, para passar aquela ligação que mexeu e ver como o outro atenderia. É isso mesmo. Olha quanto aprendizado. Então, tudo isso é necessário fazer, tá? Eu acho que, assim, quando nós tivermos aqui mais pessoas que estão trabalhando, a gente pode fazer.
Alguma dessas reuniões aqui, a gente pode usar para fazer isso, estudo de casos. Sem nome, sem nada, só os casos mesmo. O cliente estando em um outro momento, tem condições de ressignificar o que foi dito. Então, na hora do nervoso, na hora que ele está com tudo aquilo para colocar para fora, ele não vai conseguir ressignificar nada. Mas depois que ele já pôs para fora e está num outro momento, ele consegue olhar para aquilo e ver que realmente, puxa, né? Precisa ser feito alguma coisa. Eu não quero ficar assim, eu quero melhorar. Não é? E aí, olha quanta coisa a gente pode ajudar as pessoas. Com a nossa atuação bem consciente mesmo, tá? Então, aqui falando um pouco de Freud. Freud vai ser muito útil para nós, para as terapias holísticas, tá? Muito mesmo. Então, Freud concebia a psicanálise sob um tríplice aspecto: teoria da personalidade, pesquisa da mente e método de tratamento. E tudo isso focando apenas aqui no nosso corpo físico, na nossa mente, no nosso cérebro, né? E não em parte espiritual, tá bom? Só que nós, como temos o conhecimento da parte espiritual, nós poderemos fazer reflexões bem interessantes sobre os conteúdos que o Freud trouxe. Porque nós podemos unir todos esses conhecimentos e entender, ver isso por um outro viés. E isso pode nos ajudar nos nossos atendimentos. Porque Freud é muito rico, ele trouxe muita coisa interessante, tá, para o nosso conhecimento. Então, perspectiva psicanalítica da personalidade. Temos a energia psíquica, que é necessária para fazer a mente funcionar. Então, nós temos uma energia aqui na nossa mente que é muito forte, é muito potente. Ela é conhecida como energia psíquica, tá? A energia, que é o mesmo que motivação, não pode ser destruída, ela precisa ser expressa. Então, a energia precisa atuar e ela não vai ser destruída. Nada daquilo que a gente tem em conteúdos, que é onde a gente gastou energias para produzir, então todos os pensamentos que a gente teve, todas as questões emocionais que nós tivemos, aqueles pensamentos conflituosos, tudo isso gastou muita energia. E essa energia, ela não pode ser excluída, jogada fora. Não vai acontecer isso, tá? Então, ela realmente vai ter que ser expressa. Por isso que as pessoas precisam jogar para fora os conteúdos. Elas precisam expressar. Por isso é tão importante a escuta terapêutica, a escrita terapêutica. Você ajudar o cliente orientando com perguntas, entendendo os aspectos dele. Sabe, navegando junto com o cliente, você está navegando no mesmo barco dele. Só que você não é ele. Você está com ele. Agora ele não está lá no meio do mar sem saber o que fazer com o barco. Você está com ele. Vai chegar um momento que ele vai sozinho, ele vai conseguir ir sozinho, sem você. Precisa ter esse momento. Você não vai poder ficar lá para ganhar dinheiro do cliente, ficar a vida inteira fazendo ele pagar para você a sua terapia, né? Isso não é algo interessante para nós. O cliente precisa melhorar, porque senão não é interessante. Vocês concordam? Porque, assim, muitos terapeutas aí ficam enrolando, na verdade, para ficar ganhando o dinheiro. Só que isso concorre negativamente para ele. Muito negativamente. Tá? Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Tá bom? O que vocês acham disso? Se vocês vão num terapeuta, o que vocês acham? O que vocês esperam desse terapeuta? É uma pergunta, gente.
quero saber o que vocês pensam. Então, eu vi várias recomendações boas. Que ele seja, no mínimo, honesto, né, Priscila? Que haja com sinceridade e ética. Certo. E que mais? Aí eu vou experimentar, porque eu tô a fim de cortar outras embalagens. Que atinja aqueles problemas, né, que a gente foi buscar, né, resolva, né, ajude a gente a resolver aqueles problemas que levaram a gente até lá. Sim. Agora, se você fica lá dependendo do terapeuta, está dependendo já, né? Então, se você já não se vê sem esse terapeuta, porque se a gente ficar muito tempo, a gente começa a ter a impressão que ele faz parte já da nossa vida, né? Nós precisamos daquilo para a gente caminhar com as nossas próprias pernas. É uma muleta, né? Que fica. Uma muleta. Então, olha, o cliente, tudo bem, eu já falei lá para minha cliente, olha, ela já foi 4 vezes. Lógico, para mim tá ótimo, né? Ótimo. Mas eu penso pelo outro lado, eu falo assim, olha, você já tem condições de seguir. Não, então, mas ela quer mais, pelo menos mais 10. Tá bom, então mais 10. Mas o outro, a partir daí, nós vamos diminuir de 2 vezes por semana para 1 vez por semana, para depois você largar de vez. Porque senão, não cria autonomia na pessoa. E aí você está prejudicando ela. Então, essa é outra coisa que a gente tem que ter em mente. É uma ética que a gente vai ter. Porque se a gente ficar falando para o cliente que ele precisa da gente, porque a gente quer o dinheiro dele, né, o que pode acontecer, né, isso pode acontecer. A gente está prejudicando esse cliente. Não estamos sendo éticos. Tá? Então, dentro desse ramo de terapias, eu me lembro do meu caso, né? Eu fui fazer terapia, eu era totalmente leiga. Agora, se o terapeuta ficasse me enrolando, eu não ia saber. Como é que eu ia saber? Não é verdade? Então, nós temos que ser bem corretos mesmo nessa área, tá bom? Então, Oi. E quando saber a hora de parar? Quando a pessoa, você percebe, a pessoa traz outro comportamento, é até muito lindo. A pessoa vem e ela traz outro comportamento, ela é leve, você percebe a leveza dessa pessoa, ela traz outras reflexões, ela é outra, realmente. Agora, se a pessoa já está tanto tempo com você está lá e a pessoa não melhora, está na hora de você indicar essa pessoa para um outro profissional. Às vezes ela precisa mesmo de um psiquiatra, ou de um psicólogo, de um outro tipo de abordagem. Cupri, tá? Oi. E se acontecer alguma intercorrência na vida dela, nesse interim, em que ela estava quase para você dar alta, e acontece, por exemplo, um luto. Você continua. Entendi. Aí você não vai dar alta. Você vai pontuar. Só vai... Exatamente, que nem os florais. Eu vou dar alta para essa cliente, né, essa senhora. Eu vou dar alta para ela. Mas, antes disso, eu vou rever o floral. Porque agora ela já está apresentando outros comportamentos melhores. E eu vou ver se ela realmente precisa do floral. Então, eu vou fazer uma nova anamnese com ela, vou conversar, ver o que ela vai me apresentar, certo? Aí eu vou rever esse floral. Se por acaso não precisar mais, eu julgar que não precisa mais de floral, só o reiki já vai estar bom, eu vou tirar o floral. Então, a gente vai atender a pessoa, às vezes ela vem numa consulta, né? Consulta não pode falar consulta, gente. Cuidado. A medicina não gosta que a gente fale consulta. Então, vamos pensar, vamos ter uma avaliação nova. Aí, ela vem e você passa o floral. Só que aí, você já deu alta, ela está tomando floral ainda, certo? E você já deu alta do reiki, ela já não precisa mais fazer as sessões, ficou só o floral. Você vai realmente ter uma nova avaliação com ela.
porque foi um caso que você já começou, certo? Então, aí você vai ter que ver como que você vai fazer esse pacote, né? Esse pacote de tratamento. A pessoa, ela vai ter direito aos florais e a uma consulta de retorno, né, uma indicação, um retorno. Ela vai ter direito, ou não. Então, você tem que deixar claro para ela. O retorno é um outro valor. Isso vai de você, terapeuta, tá? O que não pode é deixar ali sem a pessoa saber o que vai acontecer. Então, essas coisas a gente precisa sempre ver, né? Porque é uma terapia que você está indicando. Não basta só indicar e deixar ela embora e esquecer que ela existe. Você tem que orientar, olha, você precisa voltar em um mês. Ah, mas vai ter que pagar a consulta. Não, não vai ter que pagar, porque faz parte do pacote. Aí, essas coisas são com o terapeuta. Mas não podemos abandonar o cliente ao Deus dará lá, tá? Isso é importante que a gente faça. Sempre ter esse atendimento, essa atenção com as pessoas que a gente está tratando. E isso faz diferença para as pessoas, sabe? Isso até é um tratamento, faz parte. A pessoa se sente valorizada, se sente cuidada. Olha, é nítida como as pessoas ficam felizes quando ela tem alguém que realmente está dando uma atenção para elas. Não é aquela coisa, vai lá no médico, ele nem olhou para a cara dela, já deu, nem olhou, já está prescrevendo, toma, vai embora, próximo. Então, nós temos que ser diferentes. Tá bom? Dar aquilo que as pessoas precisam hoje, que é carinho, conforto, atenção. As pessoas precisam disso, elas estão com falta disso. Não é verdade? Continuando aqui, na abordagem psicanalítica, a energia psíquica é conhecida como impulso nervoso. Impulso nervoso, tá? Essa energia psíquica não é bem a linguagem da psicanálise. Psicanálise, impulso nervoso, tá bom? Mas a gente sabe que isso é a energia psíquica. A energia psíquica, impulso nervoso, que envolve aqui tanto o eletromagnetismo, né, a parte elétrica e magnética, é usada no trabalho psicológico, tais como planejamento, pensamento, sentimento e lembrança. O que é isso? Quando a gente efetua essas tarefas aqui, dentro de um tratamento psicológico, tá? Nós estamos o quê? Gerando essa energia psíquica que vai lidar com essas coisas aqui, ó, com esses elementos aqui. Nós vamos fazer o cliente refletir, lembrar. Então, tudo isso vai energia psíquica aí. O estímulo interno e externo vai construindo o que somos, entre aspas, né? Ou como nos apresentamos para o mundo. Então, tudo que nós temos dentro de nós e fora de nós acontecendo, tudo isso junto, tá? Vai formando a pessoa que a gente é hoje, tá? Não é que não estamos falando de centelha divina, de espírito, nada disso. Estamos falando de personalidade mesmo. E ele estava errado? Freud? Não estava errado. Não é assim que se forma a personalidade? A gente estuda isso até em apometria, né? Que a personalidade se forma com tudo que a pessoa tem dentro e o que ela vive na vida dela aí. Aí forma-se uma nova personalidade. Desde que ela nasceu, o conteúdo que a família traz, a cultura do local, tudo isso. Então, isso é real. A energia psíquica possui 2 unidades principais, tudo segundo a psicanálise, tá? Aqui a gente pode ter alguns pensamentos interessantes, saindo um pouco, né, do que Freud pensa. Então, ele pensava, aliás, né? Ele separa em 2 unidades aqui essa energia psíquica, essa que a gente gasta, né? Uma delas é a libido, chamado de Eros, né? Libido, a vida e os instintos sexuais. Vocês já devem ter ouvido falar
que para Freud tudo é sexo, tudo tem a ver com a sexualidade, né? Mas eu tenho um outro entendimento, tá? É lógico que eu acho que ele não tinha, porque ele não considera a parte espiritual. Mas como eu tenho conhecimento da parte espiritual, eu já fiz outras conexões aqui. Então, eu acho que ele está certo. E vou explicar por quê. Aí vocês também vão achar aí vão ver o que vocês pensam, né? E o outro ponto é o Thanatos, que é a pulsão de morte. Então, são essas duas unidades aqui que envolvem a energia psíquica, aquela energia que a gente gasta, né? Na nossa vida, tá? Então, eu penso assim, nós que estamos aqui, encarnados na Terra, quais são os nossos maiores problemas? Não são todos envolvidos com a nossa energia emocional, com a nossa parte emocional? E, falando em chakras agora, os chakras sexual, por exemplo, tá? Que é o chakra da criação, da nossa criatividade, né? De como a gente se coloca para o mundo. Então, pensa, o chakra sexual, o chakra umbilical, que é a parte ligada à parte emocional. Então, pensa, essas são as grandes energias que a gente tem aqui, que estão funcionando aqui no nosso mundo, onde a gente está encarnado. Da onde são os problemas? É tudo dessa área aí, não é? Então, ele não deixa de estar errado, ele está certo, porque ele está falando aqui que a nossa energia psíquica é bem gasta aqui, nesse Eros e nesse Thanatos. E é mesmo. Nós não somos ascensionados aqui ainda. Não estamos num nível vibratório incrível. Não resolvemos nossas questões ainda. Então, nós estamos realmente ligados à parte bem emocional mesmo, tá? Ligado a esses chakras inferiores mesmo. E é real. Aí ele vai dizer mais algumas coisas aqui. Os seres humanos têm instintos bases, que são ligados ao inconsciente. Então, tá tudo lá no nosso inconsciente, a gente sabe disso. Também estamos estudando até na PNL sobre isso. E que desejos, que tipo de sentimentos ou emoções? Desejos, emoções, motivações e conflitos estão fervendo abaixo da consciência. Estão mesmo, não estão? Não tem um monte de conteúdo lá que tá assim, fervilhando? Tem. Então, o Freud não está falando besteira, porque ele está vendo o ser humano encarnado. Tudo bem, não precisa falar de espírito aqui. A gente sabe que é assim, não é verdade? Então, como que a gente não vai aproveitar o que ele trouxe? Só se a gente for bobo, né? Para não aproveitar. Também repeti outro slide. Aqui, tá acabando. Pontos principais segundo a psicanálise. Freud acreditava que as pessoas são movidas fundamentalmente pelo inconsciente. E o que tem no inconsciente? Conteúdos que são até animalescos, instintivos, em particular luxúria, que é o Eros, e a agressão, que está ligado à morte, a Thanatos. E tem tudo isso mesmo. Não tem? Não é o que nós estamos tanto aqui lutando para trabalhar, para resolver? Porque tem tanta gente procurando terapia, porque tem tanta gente fazendo coisas estranhas pelo mundo, e por que a energia do planeta está tão densa? Por causa disso aqui, ó. Estamos nesse nível, não é? Ele não falou nenhuma besteira. Esses impulsos são muitas vezes conflitantes com as demandas da sociedade. Então, quantas vezes a gente não tem vontade de sair batendo em todo mundo, ou xingando todo mundo, e a gente não faz, por quê? Porque socialmente isso não é aceito. Ou seja lá o que mais tem dentro da gente, que a gente não coloca para fora, porque não é aceito socialmente. Então, causa esse conflito com a sociedade.
E eu não vejo besteira nenhuma em realmente achar que isso está certo. Ele tem razão. Então, lógico, se a gente pega o Freud, pega o Jung, olha que maravilha, não é? Vale muito a pena estudar sobre isso, para o nosso trabalho, com certeza, tá bom? Como é construído o material inconsciente? Como isso é construído? Tudo na visão da psicanálise, Freud, tá bom? É construído através da repressão e da supressão. Então, na repressão, nós temos um mecanismo de defesa do ego que coloca pensamentos incômodos em áreas inacessíveis da mente inconsciente. Então, na repressão, tá? Quando a gente é pequeno, a gente sofre um trauma, por exemplo, ou mesmo enquanto adulto, se a gente sofre um trauma, pode ser que alguma parte desse trauma, ou conteúdos desse trauma, vão direto lá para o inconsciente, e nós não vamos acessar, nós não vamos lembrar disso, não vai vir a nossa memória aqui de curto prazo, não vai vir. Para a gente trabalhar isso, nós teríamos que ir num terapeuta que fizesse uma regressão e que fizesse a gente chegar lá naquele dia que a gente sofreu, sei lá, o trauma. E temos vários, e vários, e vários, né? Se nós pensarmos aqui no que a gente acredita, que é em vidas passadas, quantos traumas não tem lá no nosso inconsciente? Muitos, uma quantidade gigantesca de conteúdos que estão lá. E como a gente ia aguentar todo esse conteúdo se não fosse a repressão, essa defesa do ego? O que é o ego? É o que nós somos aqui, é como eu consigo conviver com esse mundo. É como eu consigo me colocar, ser. É o que me dá a noção de ser alguém, de identidade, saber como eu sou, como eu reajo. Tudo isso é o meu ego. Então, a partir do momento que a gente encarna aqui, na Terra, nós temos um ego. E isso não tem como fugir. E é super necessário, porque essas defesas do ego impedem que esses conteúdos venham à tona e a gente não iria aguentar. Não é verdade? A gente não aguenta. Fica lá. Porém, todos esses conteúdos, eles estão interferindo em tudo que tem a ver aqui com nossa relação com as pessoas e com o mundo e com tudo. Inclusive a nossa relação com a gente mesmo. O inconsciente, esses conteúdos estão interferindo, tá? E quando a gente faz lá o autoconhecimento, aos poucos a gente vai trazendo uma coisa aqui, uma coisa ali, vão vindo alguns conteúdos, a gente vai trabalhando e vai melhorando tudo isso, tá? Então, nós temos essa repressão e nós temos a supressão. O que seria isso? Também é um mecanismo de defesa do ego consciente, aí já não é mais inconsciente, tá? É algo consciente, que exclui ou extingue memórias e que pode impactar também no inconsciente. E pode gerar gatilhos, esses gatilhos que vão sendo disparados na nossa vida atual aqui. Então, por exemplo, eu tenho algum comportamento que eu sinto vergonha desse comportamento e eu coloco ele lá para baixo do tapete, eu suprimo ele. Então, eu tenho consciência de que eu julgo que esse comportamento não é legal. Jogo ele para lá e não quero mais fazer aquilo, mas eu não estou trabalhando ele, eu só abafei ele. Eu não trabalhei ele para ressignificar, para realmente fazer com que ele tenha, esse conteúdo tenha um outro rumo. Eu só suprimi. Aí o que acontece? Na minha vida comum aí, acontecem alguns eventos e de repente algum evento parecido com aquele que eu suprimi vai disparar os gatilhos. E aí eu vou ter reações que eu tive em relação àquele conteúdo que eu suprimi. Então, toda aquela memória que a gente não quer saber mais, pessoas, por exemplo, que a gente quer esquecer, joga para debaixo do tapete. Nós estamos suprimindo.
né? E, inclusive, até a terapia das constelações é bem interessante, ela vem trazendo algumas coisas muito interessantes sobre essa questão do excluir, né? Então, esse excluir gera consequências na nossa vida. E a gente precisa, então, sempre incluir tudo na nossa vida e não excluir, porque a gente acha que vai excluir e vai deixar de existir, só que não. Esse conteúdo vai ficar ali no subconsciente, aí já não é mais tão lá embaixo, ele já vem, ele já está aqui mais próximo, ele pode ficar emergindo, diferente daqueles conteúdos que já estão bem protegidos lá no nosso inconsciente, naqueles locais da nossa mente inconsciente que são inacessíveis. Aqueles já serão mais difíceis de virem à tona, mas eles estão sempre ali, né, interferindo. Tudo bem? Opa. E só esse mais um. E como é construído o material inconsciente? Repressão e na supressão, nesses dois modos aqui, tá? Muita energia é gasta para mantermos esses conteúdos ali no inconsciente. Então, para manter esses conteúdos ali, nós gastamos muita energia, aquela energia psíquica lá, que a gente falou ali atrás. E devido a esse gasto energético imenso, uma pessoa com depressão não consegue ter forças nem motivação para fazer as coisas. Por quê? Porque ela está com tantos pensamentos e tanto conteúdo que está vindo do inconsciente, mais os pensamentos que ela vai formulando, e tudo isso é tanta coisa que ela não tem energia para fazer as coisas da vida dela. Por isso que uma pessoa em depressão fica jogada lá e realmente não tem vontade de fazer nada. Isso é real, não tem energia, tá? Por isso, os sonhos, eles são muito importantes para descarregar essas cargas emocionais também. Por isso que a gente sonha, senão a gente não iria aguentar tantas cargas emocionais. Então, tá aqui essa última imagem, da supressão e da repressão, né? Mostrando aqui como tudo isso quer sair e tem as grades aqui, né? A gente não deixa sair, fica tudo lá, dentro da gente. E outra, tá aqui na nossa mente, fazendo a gente gastar energia que a gente poderia usar para a nossa vida, né? Então, quanto conteúdo que poderia até ser tratado, ressignificado, para deixar a gente mais leve, tá?